No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Estamos na semana da doação de sangue. Durante a pandemia, os estoques do banco de sangue sofreram uma baixa de 10%. Em 2021, o número voltou a subir, e até em março de 2022, já haviam sido doados 732 mil bolsas para hemocentros do país. Hoje vamos falar sobre doação de sangue e saúde pública. Participam o Carlos Prete, mestre em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele é mestre europeu em processamento de sinais pelo Instituto Politécnico e pesquisador de técnicas de processamento de sinais e aprendizado de máquina para modelagem de epidemias. Carley Godinho, médica, hematologista e hemoterapeuta, gestora do Hemocentro e gestora médica do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico da Santa Casa de São Paulo. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Carlos, bom dia, Carley, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil ODS, aqui na Rádio Brasil Atual. O tema do programa de hoje é muito importante, Frank, doação de sangue. Eu me lembro, na minha vida eu doei 2 vezes sangue. Eu acho que somente 2 vezes. Eu devo ter dado umas 3 ou 4, Joel. Depois também, aí com o tempo, outro dia, recentemente eu fui lá doar, mas aí acho que pela faixa etária e por ser hipertenso, aí eu acabei sendo dispensado, eles não aceitaram a minha doação. Mas, enfim, eu queria também aproveitar, Joel, e dizer que hoje a gente está fazendo esse programa Brasil ODS, ligado ao ODS 3, que trata de saúde e bem-estar, né, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E também reforçar, já sempre é importante no Brasil ODS, dizer que ODS significa Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU, que busca o quê? Um pacto global por um mundo mais justo e sustentável, Joel. Bom dia, doutora Carley. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui e bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia, Carlos. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Carly. É muito legal estar aqui. Vai ser bem legal essa entrevista. Muito bem. E será para os ouvintes e para nós também. Um prazer de entrevistar vocês dois. Franklin, quais são os destaques da semana? Joel, eu tenho 2 destaques, né? O primeiro é que no último domingo foi finalizada a COP27, né? E teve um fato bastante positivo nessa COP, né? Que teve no encerramento, né? Foi criado um fundo de compensação de danos climáticos a países em desenvolvimento e principalmente e também, né, além dos países em desenvolvimento, aqueles que sofreram impacto direto dos efeitos das mudanças climáticas, né? A gente vê que uma série de problemas acontecendo no clima, no mundo, né? Principalmente a elevação do nível da água do mar. Tem muitas ilhas, muitos países que estão em ilhas, eles estão sofrendo diretamente essa consequência, além de outras mudanças aí, outros impactos, né? E a única coisa que falta, claro, é definir quem que vai aportar financeiramente para esse fundo e quais são os critérios para que os países específicos, né, que esses países recebam as verbas desse fundo. E o outro grande destaque foi a participação do Lula, né? O Lula que, de uma certa forma, reinseriu o Brasil, com a sua importância que tem na questão climática, no âmbito mundial, né? Nos últimos 4 anos o Brasil tinha sido marginalizado, né? Pela ineficiência total do governo, que agora se encerra com mais um ano, mais um mês e meio, né? Ele se encerra e agora acho que o Lula reinsere o Brasil nessa discussão que é importantíssima
não só para nós, como para o globo todo, né, para o mundo todo, né, principalmente pela importância que nós temos com a Amazônia. E, Joel, uma outra notícia não muito positiva, mas serve como uma homenagem, né? Faleceu Hebe Pastor de Bonafini. A Hebe Bonafini é uma das líderes das Mães da Praça de Maio, né? Ou da Praça de Maio, lá em Buenos Aires, né? Elas, todas as quintas-feiras, elas se reuniam cobrando informações desde o tempo da ditadura, né, a respeito do paradeiro de seus filhos que foram sequestrados pelos ditadores, né, pelo aparato estatal da ditadura argentina e que desapareceram. Não se tem informação dessas pessoas. Então elas vão lá todas as quintas-feiras cobrar informações sobre onde está o paradeiro dos seus filhos, ou pelo menos o corpo, para poderem dar um enterro digno, saber que o filho está lá enterrado, as filhas enterradas. E também registrar o seguinte, Joel, que de 1976 a 1983, 30 mil mortos em função da ditadura na Argentina. E tem pessoas aqui no Brasil pedindo a volta da ditadura. É um absurdo, né? Eu acho que a Argentina sofreu muito, até mais do que a gente. Está aí o resultado disso, né? E as pessoas aqui no Brasil insanamente pedindo a volta da ditadura. Uma boa lembrança, viu? É uma homenagem a Hebe Bonafini, que lutou a vida inteira pela democracia na Argentina, e não só na Argentina, acho que isso reflete no mundo inteiro. Na época da faculdade, a gente sonhava que tivesse um movimento similar às Mães da Sé aqui no Brasil. Né? É verdade. Todas as manifestações se lembravam do trabalho dessas mães lá, que elas peitaram a ditadura militar argentina. Muito boa lembrança. Infelizmente, registramos o falecimento de Hebe Bonafini. 93 anos. Fez do mãe. Líder inicial das Mães de Maio. Né? Perfeito. Muito bem. Vamos começar agora a conversar com os nossos convidados. Carlos, eu vou falar com você que eu vi aqui. Você já tem um bom levantamento. Antes da gente falar do sangue, que é a especialidade da doutora Carlin, nós estamos ainda durante a pandemia, temos aí uma nova variante, né? O que de registro importante você tem a respeito do período pandêmico aqui no país? Então, a pandemia no Brasil, esses estudos que a gente está fazendo desde o começo da pandemia, eu trabalho aí com o CAD, né? Um grupo que monitora a epidemia em diversas cidades brasileiras. E a gente percebe que a epidemia no Brasil é uma epidemia muito diferente do resto do mundo. O Brasil teve uma das maiores epidemias do mundo, né? Taxas de ataque, né? Que são a proporção de pessoas infectadas muito altas. E o Brasil ele é marcado por uma heterogeneidade muito grande da epidemia. O que isso quer dizer? Diferentes cidades do Brasil tiveram proporções muito diferentes de pessoas infectadas. Dentro de uma cidade, você teve variações muito grandes de taxa de infecção por raça, por exemplo. Teve também por idade, por sexo. Os homens mais jovens se infectaram. Qual foi a raça mais atingida? Oi? E também a gente teve variações também muito altas de taxa de letalidade. Então, você teve algumas cidades, por exemplo, no Brasil, que tiveram uma taxa de letalidade muito maior que outras. Por exemplo, Curitiba, que teve dado que você se infectou, você tinha uma chance maior de ir a óbito do que, por exemplo, se você tivesse sido infectado em Manaus. Só para ter uma ideia. Então, isso marca a epidemia no Brasil, uma heterogeneidade muito grande, variando de região para região, com diferentes taxas de ataque, diferentes níveis de letalidade, diferentes níveis de isolamento. Qual foi a raça mais atingida pela pandemia? Então, no começo da pandemia, que foi quando a gente fez o estudo da raça, a gente fez o estudo da raça para 2020. Os negros, na verdade, os pretos, né? Que o negro é o preto e o pardo. Então, os pretos, eles tinham uma probabilidade de morte bem superior aos brancos. Então, e tinha os indígenas também. Na verdade, os indígenas eram o maior de todos, mas os indígenas é mais difícil de medir, porque tem menos, então os seus dados são mais ruidosos. A gente conseguiu um resultado muito, muito claro para os pretos. A gente mostrou, se eu não me engano, era 40% a mais. Se eu não me engano, 40% a mais de probabilidade de óbito para preto comparado com branco. Um número expressivo. Agora, você citou também uma cidade,
lá em Curitiba, a chance da pessoa se curar era muito maior do que em outras capitais, né? Provavelmente a óbito era maior. Sanitárias, né? Isso na verdade está relacionado com várias coisas. Está relacionado com a proporção, por exemplo, de hospitais públicos e privados, está relacionado com a qualidade dos hospitais, por exemplo. Isso tem relação, mas uma outra coisa que tem bastante relação, que é bem forte, é a variante. As cidades no Brasil, o Brasil é muito grande, então diferentes cidades foram infectadas por diferentes variantes. Então, por exemplo, Manaus, que foi uma das primeiras cidades que teve o surto, foram as variantes mais ancestrais. Curitiba e São Paulo foram variantes, a maior parte das infecções ali da primeira onda foram variantes que vieram posteriormente, que eram variantes mais letais. E aí, com isso, você teve uma letalidade maior em Curitiba, por exemplo, em Belo Horizonte, comparado, por exemplo, com Manaus e Fortaleza, que tiveram variantes ancestrais com menor letalidade. Por infecção, aquela letalidade por infecção. Quer dizer, não estou dizendo uma pessoa que foi para o hospital, a chance dela morrer, não. Dado que a pessoa se infectou, qual é a probabilidade de óbito daquela pessoa? É isso que a gente analisa. Entendi. E também a condição socioeconômica, a população de baixa renda foi a mais atingida. A população de baixa renda foi a mais atingida, especialmente porque ela teve uma taxa de ataque, né, proporção de infectados maior na população de baixa renda, porque eles tinham menos acesso à máscara, menos possibilidade de fazer isolamento, e aí com isso a proporção de pessoas de baixa renda infectadas foi maior do que a proporção de baixa renda, de alta renda, né? A proporção de infectados de baixa renda foi maior do que a proporção de infectados de alta renda. E também tem um outro fator que explica a alta letalidade da proporção de baixa renda, que é o acesso mais difícil por exemplo, à saúde privada, aos hospitais que, por exemplo, têm maior estrutura. Então, a população de baixa renda não tem tanto acesso, e isso é um fator que pode ter colaborado para aumentar a letalidade dessa população. Muito bem, agora vamos entrar no assunto da doação de sangue. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa de doadores de sangue na população seja entre 1% e 3%. Em 2021, aqui no Brasil, esse número foi de 1,4%. E, bom, antes de perguntar a importância da doação de sangue, os números precisam aumentar aqui no nosso país, né, doutora Carmen? Exato, Joel. Nós temos, além de um número baixo para o nosso país continental, da mesma forma que o Carlos falou da heterogeneidade da Covid, na doação de sangue nós temos um quadro semelhante. Nós temos os grandes centros, que a captação desse doador de sangue ela acaba sendo mais efetiva, e os locais mais distantes com uma doação de sangue menor, né, uma taxa de doação de sangue menor. Então, há uma distribuição bastante irregular quando nós falamos de doação de sangue, e mesmo falando de grandes centros, são os locais onde também temos o maior número de cirurgias, pacientes em tratamento oncológico, acidentes. Então, o consumo, digamos assim, do sangue, né, dos hemocomponentes, acaba também sendo maior. Nós precisamos aumentar a doação de sangue no país. E, como você disse, nos grandes centros urbanos há uma facilidade, o que é o resto do país, né? As populações periféricas ou entre os estados mais que estão fora do centro, aqui do eixo do sudoeste. Esse aumento esbarra em alguns fatores culturais. Eu me lembro, quando eu era jovem, que algumas mulheres falaram, mulher não doa sangue, né? Por causa da menstruação, enfim. Esses paradigmas já estão sendo quebrados para que possa ser aumentado a doação de sangue, sobretudo em relação às mulheres? Olha, Joel, eu vou até expandir um pouco mais essa questão. Existem muitas questões culturais nossas mesmos, né, da nossa colonização, digamos assim, em relação, por exemplo, à população europeia. A taxa de doação de sangue na Europa ela é maior do que no Brasil,
porque existe uma cultura que veio lá das grandes guerras, e isso acaba sendo passado de pai para filho, essa importância da doação de sangue nessas outras populações. Aqui no Brasil, nós não tivemos um impacto tão grande, assim, da Primeira, da Segunda Guerra. Então, essa questão cultural, ela já vem de muito tempo. Além disso, nós temos uma população, como nós falamos, muito plural, né? Existem muitas dúvidas, muitos, como você falou em relação à menstruação da mulher, muitos mitos, né, do que pode e do que não pode. Em relação à mulher, não tem problema. A pessoa que tem um ciclo menstrual, que está menstruada, ela não tem nenhum impedimento para a doação de sangue, desde que ela se esteja sentindo bem, né? Se ela tiver com mal-estar, cólica, a mulher tem muita cólica, não, mas se ela não tiver nenhum sintoma, não tem problema. Mais importante do que a questão da menstruação é a anemia. Então, sempre que é feita a triagem desse doador de sangue, desse candidato à doação de sangue, é realizado um teste na ponta do dedo, que pode ser tanto por uma picadinha, uma gotinha de sangue. Hoje em dia nós temos alguns equipamentos mais modernos que a gente nem precisa mais furar o dedo, então só coloca ali como se fosse um oxímetro e nós já identificamos se a pessoa tem ou não anemia. Então, se a pessoa tem anemia, obviamente que ela não pode doar sangue. Se ela não tem anemia, e aí a mulher, como tem essa questão da perda menstrual, ela tem uma chance maior de ter uma anemia, digamos assim, então, se ela não tem anemia, ela pode doar sangue. Além disso, alguns mitos em relação estou amamentando, não posso doar sangue. Então, tem um período em que a pessoa está amamentando e que realmente ela não deve doar sangue. Mas, após esse período, geralmente de 6 meses, não tem nenhum problema, ela pode doar sangue. Outro mito em relação à tatuagem, né? As pessoas que são tatuadas não podem doar sangue. Não, elas podem sim, desde que tenham um período de 12 meses após a realização da última tatuagem. Então, são crenças que elas vêm no decorrer dos anos e que atrapalham. Sim, e acabam prejudicando, né, o aumento da doação de sangue no nosso país. Isso que é lamentável. Mas antes de chamar a Radione, eu quero fazer uma pergunta rápida para você. O Frank, conversando com ele no início do programa, dizendo, olha, eu só doei 2 vezes na minha vida, o Frank doou 3 ou 4 vezes. Quando ele foi doar, ele não estava fora da idade limite. Por que é dessa idade limite? Eu queria entender isso. É mais por uma segurança do doador. Não é que ele vá transmitir algo para a pessoa que não é que o Frank tenha sangue ruim depois de determinada idade, não. Exato, o sangue não fica ruim, não. Na verdade, a idade máxima era 65 anos, hoje ela passou para 69 anos, 11 meses e 29 dias. Que geralmente, após essa idade, a chance do doador ter algum mal-estar, geralmente tem algumas comorbidades que podem impedir a doação de sangue. Muito bem, tá aí. Chegando perguntas aqui para vocês, mas ao longo do programa eu vou fazer. Agora eu preciso ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Américas devem estar atentas à ameaça tripla de Covid-19, gripe e VSR. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. O aumento de casos de Covid-19, gripe e de vírus sincicial respiratório, o VSR, é motivo de preocupação para a Organização Pan-Americana da Saúde. Falando a jornalistas, a diretora da agência pediu aos países da região que implementem medidas para manter as comunidades seguras, como vacinas, vigilância, uso de máscara e distanciamento social, principalmente às vésperas das festas de final de ano. The Americas are facing a triple threat, so to speak, of respiratory diseases. Para a Carissa Etienne, o aumento de uma única infecção respiratória é motivo de preocupação. E quando 2 ou 3 começam a impactar uma população simultaneamente, é preciso ficar alerta.
Na última semana, os casos de Covid-19 aumentaram 17% na região, com mais mortes na América do Sul e na América Central. Ela alerta que o número de infecções pode ser maior devido à falta de testes. Já as confirmações de influenza na América do Norte estão aumentando e casos fora da estação também estão subindo no Cone Sul, particularmente na Argentina e no Uruguai. A situação está causando uma pressão inesperada nos sistemas de saúde. As infecções por RSV também aumentaram significativamente, sobrecarregando os sistemas de saúde no Canadá, México, Brasil, Uruguai e Estados Unidos, e tendo um impacto particular em crianças e bebês menores de 1 ano. A diretora da OPAS destacou que as estratégias usadas para limitar a disseminação da Covid-19 também se aplicam a outras doenças respiratórias, incluindo o VSR, para o qual não há vacina atualmente. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre doação de sangue e saúde pública, com Paulo César Ramos e Carley Godinho. Muito bem, agora o Frank Valverde está chegando com a pesquisa, né? Na verdade, não é uma pesquisa, é uma consulta feita com os nossos seguidores. Eles sempre gostam de registrar isso. Essa enquete é feita não com base em científicos de pesquisa, mas os seguidores do Observatório que opinam sobre o tema do programa que nós estamos fazendo hoje. Frank. Verdade, João. Não é uma pesquisa, é uma enquete, né? Mas, como você bem disse, serve para saber o que as pessoas que nos seguem acham. E a pergunta para o programa de hoje é doação de sangue e saúde pública, esse é o nosso tema. Nós perguntamos, você já doou sangue? E o resultado foi que 51% das pessoas disseram que não. A maioria das pessoas disseram que não doaram sangue. Ou seja, como foi dito na primeira parte do programa, né, essa cultura da doação de sangue ainda não está introjetada na população brasileira, né? Se uma enquete deu 51, imagina se fizer uma pesquisa com rigor científico, né, com certeza esse percentual será maior, né? E isso precisa ser corrigido, digamos assim, né, para que o sistema consiga ter doadores suficientes e doadoras, né, para que funcione e que não falte o sangue, porque o sangue é fundamental para aquela pessoa que está com risco de vida, né, numa cirurgia ou num acidente, enfim. Então é muito importante o doar sangue. E, Joel, eu queria aproveitar fazer a seguinte questão, né? Tem duas questões aí, né? Uma que eu gostaria que fosse esclarecido é a questão da validade da doação, né? Que a pessoa, nós temos que doar sempre. Por quê? Porque o sangue parece que tem um tempo, né? Até pode ser esclarecido pela doutora Carley, né, e pelo Carlos também, se a doação do sangue tem uma validade, né, ou ele pode ser doado por anos, parece que não, né, tem um tempo específico esse sangue para ser guardado, né? Então, por isso que tem que ter, a doação de sangue tem que ser contínua, digamos assim. A sociedade tem que se conscientizar que, frequentemente, tem que estar doando sangue para manter esses bancos sempre atualizados com esse produto, digamos assim, né? Essa é uma questão. E a outra é com relação à Covid. Essa é uma pergunta que eu recebi aqui da produção do nosso programa, Joel, que está perguntando o seguinte: quem teve Covid pode ser um doador de sangue ou tem um tempo, um período, digamos assim, para que ele possa, digamos, depurar, né? A palavra talvez não seja essa, né? Mas depurar o seu sangue para poder doar a sangue também, tendo passado pela Covid. Vou começar pela doutora Carley. Bom, Franklin, em relação ao tempo de validade, eu vou esclarecer, antes dessa resposta, eu vou esclarecer que quando o sangue é doado, nós chamamos de sangue total. Esse sangue ele é fracionado em diferentes hemocomponentes, que é o concentrado de hemácia, que é o sangue que normalmente a gente fala, né, que é o vermelhinho mesmo, as hemácias, a parte líquida do plasma, que tem os fatores de coagulação, e uma outra parte que é muito importante, que são as plaquetas, que são as células da coagulação do sangue. Por que eu estou separando nesses 3 hemocomponentes? Porque cada um tem um tempo de duração. Então, o concentrado de hemácia, ele tem, normalmente, depende da bolsa de coleta, mas ele pode, a média de duração
são 35 dias. Existem bolsas que permitem que esse sangue fique armazenado por 42 dias ou até menos, 21 dias. Mas a média que os hemocentros utilizam são 35 dias. O plasma, ele é armazenado de uma forma diferente, ele fica congelado mesmo, parece picolé. Então, ele tem uma duração de 2 anos, mas ele não é um hemocomponente tão utilizado, não tem uma aplicabilidade tão grande como o concentrado de hemácias e a plaqueta. E a plaqueta, que é um dos nossos maiores problemas em relação à validade, porque ela só dura 5 dias. 5 dias. Então, aqueles pacientes que precisam deste hemocomponente, geralmente são os pacientes que fazem tratamento para doenças hematológicas, cirurgia cardíaca, transplantes, são hemocomponentes que são fundamentais para esses pacientes e tem uma duração de 5 dias. Daí a importância de sempre nós termos esses doadores de sangue e doador de plaqueta também específico. Em relação à COVID, a pessoa que teve COVID, ela deve aguardar 30 dias após a melhora dos sintomas. Não há relatos até o momento de transmissão de COVID por transfusão de sangue. Mas, como o doador, né, geralmente as pessoas têm algum tipo de sintoma, por uma segurança do bem-estar deste doador de sangue, nós sugerimos que ele aguarde 30 dias após a melhora da infecção. Carlos. Com relação às perguntas estritamente da parte de medicina, eu acho que a resposta da Carla está perfeita. Eu só tenho uma curiosidade para complementar. O tempo que a pessoa leva para doar sangue depois que ela teve Covid sintomática, aí por volta de 30 dias, isso aparece quando você vai tentar monitorar a epidemia com um doador de sangue. Porque se teve uma onda de Covid, você só vai perceber essa onda nas doações de sangue no mês seguinte. Então, a gente que está monitorando a epidemia de Covid usando doadores de sangue, que a gente vai falar mais para frente, a gente está sempre monitorando com um mês de atraso. Porque aí, quando tem uma onda, todo mundo se infecta, as pessoas que foram sintomáticas, elas não vão doar naquele mês que elas se infectaram, vão doar só no mês seguinte. E aí você tem os assintomáticos doam no mês em que eles se infectaram. Como tem uma alta proporção de assintomáticos, você tem, por exemplo, se a epidemia tiver um boom, você vai ter uma quantidade pequenininha de gente subindo, de anticorpos subindo. E aí no mês seguinte, você vai ter aquele boom, vai aparecer de novo. Um estudo do CAD, um conjunto de pesquisadores brasileiros e ingleses, analisou quase 98 mil amostras de doadores de sangue para anticorpos do tipo imunoglobina G. Resultados que indicam que a epidemia de Covid-19 foi heterogênea, como você disse, Carlos, no início do programa, aqui no Brasil, e infectou populações diferentes em momentos distintos. Bom, você poderia falar um pouco mais sobre esse estudo? O que te mais surpreendeu nesse estudo, Carlos? Olha, muita coisa. Foi uma sequência de resultados surpreendentes. A primeira coisa que deixou todo mundo, o mundo inteiro acompanhou a epidemia no Brasil, no começo de 2020. A primeira coisa absurda que aconteceu no Brasil foi Manaus. Manaus, em 2020, acho que abril, maio de 2020, teve ali a primeira onda. Foi uma das primeiras cidades que teve uma das grandes ondas de Covid. E logo na primeira onda, 75% da população se infectou. É muita gente. Isso não tinha, na época, não existia nenhum lugar no mundo que se conhecia que tinha uma quantidade tão grande de pessoas infectadas. Então, isso foi uma das coisas mais surpreendentes. E aí, mais surpreendente ainda, foi monitorar Manaus. Manaus é um caso único no mundo. Foi uma cidade sentinela, porque como muita gente se infectou muito rápido, a gente pôde acompanhar quanto tempo aqueles anticorpos duraram, como que foi a imunidade, como que foi a dinâmica, né, dos anticorpos em Manaus. E aí, lá em dezembro de 2020, veio a variante Gama e infectou um monte de gente em Manaus novamente. E aí, Manaus foi a primeira cidade do mundo em que a gente mostrou que a questão da imunidade de rebanho, que
que é um limiar teórico que diz que se você uma população tem acima de tanto por cento da população infectada, a epidemia ela tem uma resistência para acontecer. A gente mostrou que, Manaus, né, mostrou que isso não foi válido, devido à variante Gama, que quando chegou a variante Gama... Ou seja, precisava de vacinação, né? Precisava de vacinação, porque as pessoas tinham imunidade natural em Manaus. 75% das pessoas tinham imunidade quando chegou a variante Gama. Só que a variante Gama tinha escape imune. Então, você mesmo tendo imunidade, você tinha uma probabilidade de se reinfectar. A gente, inclusive, mostrou que essa probabilidade era da ordem de 20%. Que por volta de 20% das pessoas, das pessoas de Manaus que se infectaram, se reinfectaram. Então, isso foi uma semente para acontecer a segunda onda. E aí, mais uma coisa que aconteceu na segunda onda foi, em Manaus, a variante Gama, para quem não lembra, surgiu em Manaus, né? Foi primeiro detectado em Manaus. E essa variante Gama, ela tinha a característica de ter maior transmissibilidade, muito maior do que as variantes anteriores. Ela tinha o potencial de reinfecção, que foi chave para a segunda onda de Manaus e do Brasil, porque depois de Manaus, a variante Gama se espalhou pelo Brasil inteiro e ficou até julho de 2021, dominando pelo Brasil, só foi substituído pela Delta depois. E a terceira propriedade da variante Gama, que é extremamente importante, é a maior severidade. Com relação às variantes anteriores, a Gama ela tinha uma severidade 3 vezes maior. Então, a probabilidade de óbito, se você fosse infectado pela Gama, era 3 vezes maior. Então, isso dominou, regiu a epidemia do Brasil em 2021, né? Em 2021, a epidemia até metade do ano, foi dominada pela Gama. Muito bem. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre doação de sangue e saúde pública, com o Paulo César Ramos e a Carley Godinho. Você quer ficar informado sobre causas, projetos sociais e direitos humanos? Ouça a dica de Frank Valverde. A dica que eu posso dar, João, é a seguinte, que as pessoas sigam o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais. E lá vai ficar informada sobre informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No facebook.com/Observatório 3 Setor. Nesses dois casos, o 3 sempre em numeral. Os programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, ficam disponíveis no nosso canal do Observatório, no YouTube. Lá todos e todas podem encontrar quadros e entrevistas como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3, em numeral, Setor. Joel. Dados do Instituto Todos pela Saúde indicam que no mês de outubro os testes positivos para a Covid-19 saltaram de 3% para 17% no Brasil. A alta de casos de Covid pode afetar os hemocentros? Carley. Pode, não só pode, como afeta. E aí de duas maneiras, Joel. Uma, nós percebemos que após a flexibilização, nós não tivemos o retorno do número de doadores que nós tínhamos pré-pandemia. Então, todos os hemocentros estão sofrendo com esse não retorno do nosso doador de sangue. E agora, especificamente falando dos meses de outubro e novembro, agora em novembro mais ainda, né, que nós temos visto aí um aumento expressivo do número de casos, isso interfere não só do ponto de vista de saúde coletiva, porque quem está infectado, obviamente, deve permanecer em isolamento, em detrimento de outras pessoas, como também o medo dos que estão saudáveis de comparecerem aos hemocentros, que geralmente estão em hospitais, para fazerem a doação de sangue, né? Então, sempre que há uma onda, um aumento do número de infectados,
há também um aumento do medo da população de passar perto do hospital, né? E aí, os hemocentros que não ficam dentro dos hospitais acabam tendo uma pequena vantagem em relação aos outros, né? A Santa Casa de São Paulo, por exemplo, ela tem um prédio anexo, então, para o doador de sangue fazer a doação, ele não precisa de entrar na Santa Casa, no hospital propriamente dito. Mas é uma preocupação muito grande neste momento em que nós já não temos um número de doadores adequados, como pré-pandemia, né, que já era baixo, e ainda agora, final de ano, o número de acidentes, a gente sabe que aumenta, os prontos-socorros, eles ficam mais cheios por causas externas, né, de trauma, e o consumo de hemocomponentes também aumenta no momento em que a pandemia afasta os doadores dos hemocentros. Bom, pelo que nós sabemos, a pandemia aumentou a restrição na doação de sangue. Nosso programa é para estimular essa doação. Contornando todos esses problemas, vocês têm um foco, por exemplo, os jovens, né? A partir de 18 anos, é isso? Se pode doar sangue? 16 anos. 16, melhor ainda, 16 anos. A partir dos 16 anos até os 69. 69 anos. A partir dos 16 anos até os 69 anos. Por exemplo, esse público jovem, e eu estou pensando aqui, que foi, por exemplo, tirou o título de eleitor, né? 2 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Seria uma bela campanha, você tirar o título de eleitor e já os jovens que podem doarem sangue. Vocês têm algum foco, alguma faixa etária, para aumentar o número de doadores? Carlen. Olha, Joel, nós tentamos trabalhar com todas as faixas etárias, né? Porque o pouquinho que vem de cada faixa etária, e no todo, ele ajuda muito. O jovem, ele é um perfil muito, muito importante, porque se nós conseguimos fazer uma captação adequada desse jovem, demonstrar para ele a importância da doação de sangue, nós teremos uma vida maior, uma vida útil maior, né, de doação de sangue, com uma possibilidade de retorno desse jovem mais vezes durante a sua vida ativa, né? Então, a partir dos 16 anos, ele já pode, sim, fazer essa doação de sangue. É importante que esse perfil de população, ele ainda precisa de uma autorização dos pais, por ser menor de idade, mas é uma autorização que é impressa em todas as páginas dos hemocentros, o pai autoriza, e aí é tranquilo no momento da doação. Nas faculdades, né, começo do ano agora tem os trotes, né, cada vez mais trotes solidários, então nós trabalhamos também com algumas faculdades para estimular esses doadores, esses jovens que entraram na faculdade a fazer essa doação de sangue. Então, é um perfil de população, sim, que merece uma atenção diferenciada, justamente porque ele pode retornar aí a fazer esse ato de doação de sangue para nós. Antes de ouvir o Carlos, eu quero fazer mais uma pergunta a você. Você falou que existe uma resistência das pessoas irem em hospital, até mesmo no hemocentro e tal, para doar o seu sangue, porque a maior parte deles ficam dentro dos hospitais. Eu me lembro, quando eu era garoto, existia um ônibus que ia no centro da cidade, se não me engano, na Praça, viu, Frank? Na Praça Patriarca. E eu olhava com a minha mãe e perguntava ali, ela falou, não, quer doar sangue e tal, aquela coisa toda. E não existe mais isso, ou seja, a campanha ia atrás do doador, né? Olha, tem em 2, 3 locais da cidade onde você possa doar, o sujeito sai para almoçar, fala, bom, olha, eu vou fazer isso, vou dar sangue, porque eu não vou até a Santa Casa, que fica lá em Genópolis e tal, ou não vou até em outro hospital, enfim. Vocês pensam nisso, né? O retorno disso? Ou aquilo era feito em condições assim, digamos que podia contaminar o sangue, mas eu achava interessante que existiam ônibus, né, que iam captar sangue direto da população. E, João, tinha uma coisa interessante também, só complementando, que a pessoa, quando doava sangue, tinha o seu dia de trabalho dispensado, né? Tinha essa, levava um atestado. Boa lembrança, Frank, boa lembrança.
Tá aí. Dá para resgatar isso? Olha, em parte, sim. A questão do atestado, ele é garantido, né, por lei, né, um dia de trabalho, né, por ano. Existem algumas empresas que dispensam mais vezes, né? Lembrando que o homem pode doar até 3 vezes ao ano, com intervalo de 60 dias, e a mulher 4 vezes ao ano, com intervalo de 90 dias. Então, tem algumas empresas que elas aceitam, sim, mais do que um atestado. Em relação aos ônibus, hoje em dia, nós temos um hemocentro que tem essa parte de captação de coleta externa que nós falamos. A questão técnica, a questão de manipulação desse hemocomponente, a segurança do processamento, hoje ela é bem mais rígida do que há 30, 40 anos atrás. Então, isso é um fator importante, mas existe sim um projeto de um hemocentro específico para resgatar isso, né? É lógico que tem que ter uma estrutura, que é uma estrutura que não é uma estrutura barata, digamos assim, pensando que a maioria dos hemocentros são financiados pelo sistema público, pessoas, recursos humanos treinados para esse tipo de captação em locais distantes de hospitais também são importantes, de modo que hoje alguns hemocentros eles trabalham não a questão do ônibus, mas a questão de ir em alguns lugares. Então, vai na empresa X, vai na faculdade Y e faz essa doação de sangue, condomínios. Durante a pandemia, nós tivemos alguns hemocentros que iam em alguns condomínios, e era interessante porque já se fazia um cadastro prévio das pessoas que queriam doar, já agendava mais ou menos o horário, então facilitava tanto para o doador quanto para o hemocentro produtor. Aqui na Santa Casa, nós não trabalhamos dessa forma. Nós temos uma estrutura física externa que é muito limitada, que não permite esse tipo de ação, e também nós não temos recurso, né, para esse tipo de ação. Então, nós sempre tentamos estimular a vinda desse doador aqui na Santa Casa, por mais difícil que a gente saiba que em muitos momentos a correria do dia a dia faz atropelar a vontade de ajudar através da doação de sangue. De qualquer forma, é importante você que está nos ouvindo e que trabalha aqui perto, está em Higienópolis, vai na Santa Casa, faça a sua doação, que é fundamental, você está ajudando pessoas nesta campanha de doação de sangue. Ô Carlos, eu fiquei impressionado com o número que você deu, 75% da população do Amazonas contraiu o Covid-19. Na primeira onda só. Só na primeira onda. É um número muito expressivo. Existem estados brasileiros que houve um controle melhor, uma vacinação melhor e uma contaminação que foi reduzida ou pelo menos controlada? Sim. Por exemplo, em Curitiba, esse número de Manaus a gente pega em dezembro de 2020. No mesmo mês, em Curitiba, foi 20%. O que explica o número de Manaus? Uma das coisas que explica é que a taxa de isolamento de Manaus, a proporção de pessoas que ficavam em casa caiu bruscamente. E ele foi muito diferente das outras cidades que a gente monitorou. Ela caiu muito mais rápido e ficou em um patamar menor do que nas outras cidades, em que você teve um grau de isolamento caindo gradualmente conforme a epidemia passava. Então, isso foi fundamental para Manaus. E uma outra coisa que explica também é uma característica intrínseca de Manaus, que é as pessoas serem mais conectadas, vamos dizer assim. Então, a probabilidade de pessoas terem contato em Manaus é maior, então uma população mais conectada. Isso é uma coisa muito difícil de medir. Diria até que é impossível, é muito difícil você medir, mas a gente percebe isso porque toda onda de Covid que dá em Manaus, ela é muito grande, comparado com as outras cidades. Então, isso indica que Manaus seria uma cidade mais conectada intrinsecamente. Então, as pessoas têm mais contato. E tem, obviamente, um fator que explica também, bem importante, as medidas não farmacológicas. Cada cidade adotou uma, não teve padrão.
Tem cidade que colocava máscara obrigatória, tirava máscara obrigatória. Aí você era obrigatório no transporte público, você não era. Os tipos a campanha que você faz para as pessoas usarem máscara, e até a campanha que você faz para as pessoas se vacinarem depois. Isso foi diferente em cada cidade, não teve unicidade. Então, isso colaborou mais ainda para a heterogeneidade da epidemia. Foi um fator importante o negacionismo do governo, fator importante e negativo, né? Do governo negar e não contribuir para o controle, o protocolo, né? Por exemplo, como a Carly está fazendo agora, ela está lá no Hemocentro da Santa Casa e obedecendo o protocolo, usando a sua máscara, né? Isso não houve, né, do governo federal, e isso também deve ter ocasionado um número maior de infectados, né? Sim, esse é um fator, então, falta de unicidade, especialmente na campanha de vacinação, uma falta de unicidade. E entre os municípios também, o jeito que o município faz a campanha é diferente, impacta na proporção de pessoas que vão se vacinar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma proporção muito baixa de pessoas que tomaram a 4ª dose. A gente precisa que as prefeituras façam campanha para as pessoas irem tomar. As pessoas não estão indo tomar, então a gente precisa que as pessoas vão lá e tomem sua 4ª dose de vacina, que seria a 2ª dose de reforço, para evitar aí uma nova onda com essa nova subvariante da Omicron que chegou agora. Então, eu não tenho o número aqui, mas é muito grande o número de pessoas que ainda não tomaram a dose de reforço. Isso contribui muito para evitar a contaminação, Carly? Vacinação é acima de tudo, né? É o que o Carlos falou. Uma campanha unificada para trazer essa população aí para a 4ª dose realmente é fundamental. Agora estão se estudando, né? Com essa nova variante, estão estudando como no ano que vem seria essa vacinação, que, segundo a ciência, nos próximos anos, todo ano, nós devemos tomar vacina contra a Covid-19. Carlos, e esse estudo continua? Esse estudo que a gente faz com doadores de sangue, a gente faz em 8 cidades desde março de 2020. A gente continua fazendo até hoje. Hoje são 6 cidades, mas a gente continua monitorando. São Paulo, Manaus, Belo Horizonte, Curitiba. E aí, o que a gente faz, né? Antes a gente focava em calcular a taxa de ataque. O que é taxa de ataque? Proporção de infectados. Se você quer monitorar uma epidemia, o principal parâmetro que você quer é o número de pessoas infectadas previamente, né? Então a gente vai lá, testa o sangue que fica armazenado, né? Porque no Brasil, o doador de sangue, ele faz a doação e esse sangue, por lei, tem que ser armazenado por 6 meses. Então a gente vai lá, pega esse sangue que está armazenado, a gente consegue testar. A gente conseguiu testar retroativamente o sangue, então a gente conseguiu ver a proporção de pessoas com anticorpos contra a Covid, anticorpos contra o SARS-CoV-2, em fevereiro de 2020, antes do início da epidemia. Isso, para que você vai querer ver a proporção de pessoas com anticorpos antes de ter pandemia? É para você ver, para você validar o kit. Você tem o kit ele tem uma proporção de falsos positivos, falsos negativos, você precisa validar isso. Então, a gente conseguiu testar até em fevereiro de 2020, o número de pessoas infectadas, e a gente foi testando por volta de 1.000 amostras por mês, todos os meses, em cada uma dessas 8 cidades. No começo da epidemia, antes da vacinação, a gente estava focado em calcular a proporção de pessoas infectadas. Depois da campanha de vacinação, as pessoas que não foram infectadas, elas subiram anticorpos dela. Então, fica mais difícil você saber, só olhando o nível de anticorpos, se a pessoa foi infectada ou não. Então, agora a gente faz análises, especialmente focando em saber qual é a proteção de cada cidade. Você consegue, pelo nível de anticorpos, calcular o nível de proteção das cidades. E você vê que... Isso contribui para políticas públicas, né? Isso. De vacinação, que é muito interessante, é importante. E você vê que cidades que têm nível de anticorpos muito mais altos, especialmente por causa da vacinação, o nível de infecção é menor. Então a gente fala, vacina previne caso grave, vacina previne infecção também. O nível de anticorpos, um dos estudos que a gente fez mostrou isso, que cidades com nível de anticorpos muito grande tiveram epidemias menores depois. Então isso é fundamental. E hoje também uma outra coisa que a gente faz, a gente voltou a monitorar a taxa de ataque, agora da Omicron, a gente faz uma coisinha um pouquinho diferente. Tem dois jeitos de você medir os anticorpos.
os IgG. Você tem 2 tipos de kit, vamos dizer assim, que você pode usar, que eles tentam medir os anticorpos contra proteínas específicas do coronavírus. E uma delas, que é a proteína N, você tem um decaimento forte do nível de anticorpos, cai muito rápido. E hoje, como faz muito tempo que teve o início da pandemia, você tem muita gente que tem esses anticorpos N baixinhos. Então, você consegue novamente hoje monitorar a taxa de ataque, número de pessoas infectadas, monitorando o quanto que os anticorpos N estão crescendo. Porque as vacinas, a maioria das vacinas, tirando a Coronavac, a maioria das vacinas, elas induzem especialmente o anticorpo S. O anticorpo N você consegue usar para medir o nível de infecção. Então, hoje a gente consegue monitorar. E isso é fundamental, como eu disse no meio da sua fala, né? Nortear os municípios e o Estado e o país todo a elaborar políticas públicas destinadas a essas populações, né? Com o resultado da pesquisa que vocês, e o estudo que vocês estão fazendo. Estamos no último bloco do Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre doação de sangue e saúde pública, com Paulo César Ramos e Carley Godinho. Bom, pouco menos de 10 minutos, Franklin, eu vou pedir o seu destaque final já, para deixar os nossos 2 convidados falarem para o pessoal, nesse ano, pelo menos, aumentar, né, o número de doadores de sangue. Começando com São Paulo, né? Já que só fazer uma pequena correção, Joel. Eu acho que teve um probleminha no roteiro, né? Nós estamos com o Carlos Petri, né? Carlos Petri, não o Paulo. Acho que teve um problema. Desculpe, Carlos. Olha, novamente, hein? Foi um problema do roteiro, mas a gente fazer a correção aí para. Né, Carlos, desculpe, viu? Não, tudo bem. E Joel. Carlos Prete. Carlos Prete. P-R-E-T. Prete. Eu falei certo no início do programa, né? Depois... O roteiro no início está correto. Acho que depois teve um problema na redação. Que acho que mas, enfim, deve ter sido um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas o importante é que ele está corrigindo agora durante o programa, né? Carlos e fica registrado aí que o. Bom, você ouvinte que ouviu um pesquisador e engenheiro que trabalha com uma pesquisa, um estudo importante a respeito do que está acontecendo com a Covid, né? Mapeando todo esse o que acontece em 6, né? Em 6 cidades, né? Que você falou. No início 8. É o Carlos Petri, engenheiro da Poli, da Universidade de São Paulo. Perfeito, João. Nós estamos no final do programa, então só queria dar um destaque rápido, né? Que as pessoas visitem o nosso site, Observatório 3. Setor.org.br, o 3 em numeral, e lá vai encontrar uma série de matérias tratando principalmente sobre direitos humanos e cidadania. Tá? E o destaque que eu quero dar das matérias lá é uma que fala sobre pessoas negras têm menos acesso a emprego, educação e segurança. Lembrando que no último domingo nós tivemos o Dia da Consciência Negra. Né? Então essa é uma matéria que mostra essa importância dessa consciência negra, desse dia, né, que é comemorado, e também não só, essa é uma consciência que também o branco tem que ter, né, não só o branco tem que ter, por quê? Porque é a desigualdade que existe nesse país e ela tem que ser combatida por todos e todas, né, independentemente da sua cor. E essa matéria trata claramente, é uma matéria que foi escrita pela Júlia Bonin, que mostra que foi feito um levantamento entre brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas, e lá ficou constatado que essa disparidade que existe, né, entre as pessoas negras e as pessoas de outras cores. Né? Então eu convido que as pessoas leiam esse livro. E o meu destaque final, Joel, seria que crie um novo hábito na sua vida. Seja um doador de sangue. Isso é importantíssimo. Doar sangue salva as vidas. Seja você responsável por esse ato, não só de cidadania, mas esse ato humanitário. Muito bem, Frank. Solidário. A demanda dos bancos de sangue costuma alimentar nos finais do ano devido às viagens, né? Que reduzem o número de doadores e acidentes que aumentam as necessidades de doação. A Carley já falou isso durante o programa. Eu quero o seu destaque final, o Carlos Petri, pesquisador e engenheiro da Poli.
Olha, destaque final. Destaque final a respeito do seu estudo, da doação de sangue, enfim, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa. Olha, a mensagem do estudo, eu já falei, epidemia extremamente heterogênea, mas ela tem uma mensagem mais importante ainda. Se você doa sangue, você vai estar contribuindo também, pode estar contribuindo para o monitoramento de epidemia. A gente pode monitorar a epidemia usando o doador de sangue de várias formas. Desde que seja uma doença que produz os anticorpos, né, e que não seja uma doença em que o doador de sangue, por ter aquela doença, deixa de doar sangue, então, por exemplo, HIV, você consegue monitorar epidemias, não só de Covid, dengue, por exemplo, você pode monitorar. Isso é importante para a saúde pública, porque as pessoas precisam saber quantas pessoas estão se infectando, os níveis de infecção, para poder tomar medidas preventivas. Então, no caso da dengue, por exemplo, vou pesquisar onde estão tendo os casos. No caso da Covid, você tem que saber, tem que focar na campanha de vacinação, onde, quando, como. E para isso é fundamental você saber o número de pessoas infectadas. Doador de sangue é uma ferramenta fácil e barata para monitorar epidemias, porque um outro jeito que você poderia fazer é testar pessoas na rua, tal, mas é muito caro fazer isso, é muito difícil. Doador de sangue você consegue testar retroativamente. Então, doar sangue faz com que você consiga usar esses doadores de sangue para monitorar as epidemias, e isso é uma grande contribuição aí dos doadores de sangue. Poxa, mais um motivo para você doar sangue. Você está contribuindo com um estudo importante que vai mapear, né? Se as pessoas estão contaminadas ou não, qual é o número de contaminação, variando de estado para de cidade. Mais uma coisa, tomem a quarta dose, por favor. É isso aí, e estimulando tomar a quarta dose, que é fundamental. Agora nós vamos nos pedir da médica, a Carly. Carly, o seu destaque final, o que você gostaria de deixar registrado para os nossos ouvintes no final do nosso programa? Sangue não tem substituto. Se não tem doador de sangue, não tem sangue. Então, o destaque final é justamente para nós pensarmos nessa frase, pensarmos na doação de sangue, não só quando tem um parente, um familiar, um amigo internado, mas pensar na doação de sangue enquanto sociedade. Da mesma forma que nós temos, o Carlos fazendo uma pesquisa, dando informações fundamentais para uma pandemia, há uma interação muito grande com os dados da pesquisa, com a saúde, os dados do doador de sangue, com a pesquisa de Covid. Então, é muito importante nós, enquanto sociedade, pensarmos juntos e buscarmos soluções juntos. E em relação à doação de sangue, fazer com que ela traga aí a saúde para a nossa população, aquela população que precisa do sangue para viver, afinal de contas, sangue é vida. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Agradeço a presença de Carlos Petri, mestre em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, ele vai ter uma grande repercussão nos próximos anos em relação à saúde pública, Carlos. A doutora Carly Godinho, que é médica hematologista e hemoterapeuta, gestora do Hemocentro e gestora médica do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico da Santa Casa de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.